Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe neste dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 5. O tema da nossa mensagem neste dia é o perigo da prostituição. O perigo da prostituição. Provérbios, capítulo 5. Diz assim a Palavra de Deus: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta os teus caminhos da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de sua vida, quando se consumire a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo mal, que se sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros das águas sejam para ti somente, e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Costa de amores, gazela graciosa, sacie-se os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha, e abraçaria o peito de outra. Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, a sua iniquidade o prenderão, e com corda do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. O perigo da prostituição. O livro de Provérbios é um livro de recomendações, de orientação, cujo um dos temas principais é a sabedoria, é o conhecimento, é a virtude, é o aconselhamento. Esse trecho que nós acabamos de ler, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, chama a atenção do conselho de um pai para o jovem, para que ele não possa trilhar o caminho da prostituição, o caminho da mulher adúltera, o caminho do sexo fora do padrão de Deus. Desde a década de 60, nós enfrentamos na nossa sociedade, e isso acaba respingando na igreja, a chamada cultura do sexo livre. Os hippies implantaram e expandiram essa cultura de que para você praticar sexo, você não precisa de aliança de casamento, você não precisa de amor, você pode simplesmente se aproveitar do corpo do outro e ele do seu, tendo uma troca sem qualquer tipo de compromisso. O resultado disso é que nós temos consequências graves na nossa sociedade. E uma das consequências negativas no âmbito da igreja é que muita gente pratica esse tipo de ensino, mesmo estando filiado a uma igreja. Ele acha que fazer sexo fora do casamento é normal, mas à luz da Bíblia, não. Se você namora, sexo antes do casamento, a Bíblia dá nome para isso, fornicação. Se você é casado, o nome que a Bíblia dá para sexo fora do seu casamento é adultério, é ruptura de aliança. E esse texto deixa claro que há perigos, que há consequências, que o pecado da prostituição não fica impune. Paulo diz: fugir da prostituição. Ele só manda a gente fugir de algo que é mais forte do que nós. E a prostituição é algo que está sendo cultuado em nossa sociedade. O sexo é um dos ídolos do século XXI que tem atraído e seduzido a muitos adoradores. O texto começa dizendo como a mulher adúltera, ela pode atrair, ela pode dar um prazer momentâneo, mas as consequências são graves. O versículo 3 diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. As palavras dela, a capacidade de sedução são enormes. Por isso que nós precisamos manter distância, porque ela pode seduzir. Isso tanto vale para a mulher como para o homem.
É aquele indivíduo que continuamente fica te assediando, te elogiando, te enchendo de favores, e se você não se policiar, você vai ceder e vai colher as consequências. O texto deixa claro que os pés dela correm para a morte, os seus passos conduzem ao inferno, porque ela não pondera a vereda da vida. Há consequências sérias, por isso ele disse: afasta os teus pés da casa dessa mulher. Por quê? Uma das consequências que nós precisamos aprender é que prosperidade não combina com prostituição. Quantas pessoas você não conhece que eram pessoas bem-sucedidas, pessoas financeiramente equilibradas, que enveredaram-se pelo caminho da prostituição e do adultério e dilapidaram os seus recursos e vivem hoje em situação de extrema pobreza porque abandonaram o padrão de Deus e se dedicaram à prostituição. O texto diz: para que dos seus bens não se fartem um estranho, para que no final da sua vida você não gema, porque seus recursos foram dilacerados, seus filhos foram deixados, sua esposa lhe abandonou. As consequências chegam e o nome dessas consequências muitas vezes é o divórcio. Uma grande parcela dos divórcios que acontece como consequências de adultério, de relações sexuais fora do casamento, e as consequências desse ato atingem a todos os membros da família, não só o cônjuge. Quantos filhos sofrem hoje na vida adulta as consequências do divórcio de seus pais? Por isso que o texto termina com a recomendação: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, o sexo é lícito, o prazer sexual é permitido por Deus, desde que ele seja feito dentro do casamento e com seu cônjuge. Bebe água da tua cisterna, não busque fora. Por que se derramaria fora? De jeito nenhum. Seja somente para ti, não para o estranho contigo. É comum na nossa sociedade, cada vez mais aplaudido, a chamada relação aberta, onde o indivíduo tem uma aliança com outro, uma aliança fajuta, um certo compromisso, mas estão livres para se envolver com outras pessoas. Há diversos grupos de trocas de casais e todo tipo de banalidade, de imoralidade que você puder imaginar, mas isso, à luz da palavra, é pecado e traz consequências graves. O texto deixa claro, verso 18: seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Costa de amores e gazela graciosa, saciem seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Seja atraído perpetuamente pelo seu cônjuge. Cuide-se, aqueça sua relação, mantenha a chama do amor intensa. Há muitos casais que, lamentavelmente, perderam o desejo sexual um pelo outro por falta de zelo, por falta de preocupação em agradar o parceiro, por egoísmo na hora da relação. Há muita gente que vive cheio de neuras, porque tem uma mentalidade ainda católica, acha que sexo é algo da carne e não do corpo. A gente precisa mudar essa concepção. A Bíblia está deixando claro que nós precisamos nos embriagar, melhor dizendo, com as carícias. Tem que existir carinho, tem que haver intimidade física, sexual, faz parte do casamento, foi Deus que criou assim e isso agrada a Deus. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra, se você tem uma mulher em casa? Nós que somos casados precisamos entender a nossa responsabilidade seríssima para com o outro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: mulher, você não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas sim marido. Marido, você não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É necessário que nos preocupemos em agradar um ao outro, dentro dos padrões de Deus, é claro, nesta área também, para que não possamos estar expondo o outro a situações difíceis. Deus nos livre da prostituição, Deus nos livre do adultério, guarde nossas alianças em Cristo Jesus, pois digno de honra seja entre nós todo leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Deus nos abençoe em nome de Jesus.